você sabe, Drac? Conhece a lista dos mais procurados? Ah, sim. Eu tenho comigo a lista quer dizer, a lista dos mais procurados da Camarilla, segundo a atualização de agosto de 1996. 96? 96, bem, foi ontem. Nossa, só 22 aninhos, né, Drac? É muito recente. Viu como eu tô bem informado? Bastante, super. Eu tenho certeza. Eu vou procurar depois essa lista pra ver se bate, tá? Você não se importa. Não tem como errar, essa lista é incrível. Estas são as criaturas mais perigosas e mortais que já foram caçadas pela Camarilla. E qualquer contato com qualquer um desses é um risco mortal. Então fique sabendo, se encontrar qualquer um desses por aí, comunique imediatamente o seu príncipe ou um justicar mais próximo. Então vamos para os procurados da Lista Vermelha. Uma versão resumida da história deles. A versão completa você encontra no livro The Kindred Most Wanted. Kemintiri. Kemintiri nasceu durante a 19ª dinastia do Egito, sendo uma sacerdotisa de Sete. Ela logo chamou a atenção por ser linda, esperta e ter habilidades políticas. Isso também atraiu a atenção do culto de Ísis, que se opunha a Sete e mantinha um feitiço da vida. Sete queria esse feitiço, que trouxe o filho de Ísis, Horus, de volta à vida como uma múmia e mandou Kemintiri espioná-los. Lá ela aprendeu magia e o feitiço da vida, mas acabou virando uma crente em Horus e em sua causa, traindo Sete que, irado, tentou dominá-la sem sucesso, então a torturou. Ela nunca revelou o feitiço, então ele apelou para o abraço, acreditando que o laço de sangue entre eles a forçaria a falar. O que ele não sabia é que o culto de Ísis havia abençoado Kemintiri, tornando-a imune ao laço de sangue e dominação. Com isso, o sonho de Sete de se livrar da maldição vampírica e virar uma múmia imortal foi pro saco. Kemintiri usou magia e escapou, vagando por séculos no deserto, perdendo a humanidade e acabando perdendo a consciência para a besta. Ou seja, chegou em humanidade zero. Ketamon, o último filho de Osíris, encontrou e salvou Kemintiri com a disciplina Bardo. Porém, ela ficou com amnésia, tendo apenas partes do feitiço da vida. Kemintiri vagou milênios procurando por sobreviventes do culto de Ísis, que foram massacrados por Sete. O antediluviano conseguiu uma versão corrompida do feitiço, portanto, mandou procurar em Kemintiri, a única que o possui, por assim dizer. Isso se estende até hoje. Em 400 a.C., ela virou amante do Matusalém Ventro, Mitras, que virou o príncipe de Londres. Entretanto, ela voltou ao Egito e, em uma briga com outro filho de Sete, entrou em torpor por séculos. Ela acordou no século XIV e, desde então, está passando a perna em Ventros, tomando o lugar deles e, principalmente, suas fortunas. Também ela é imune à dominação. Ela deseja a fortuna deles para começar expedições no Egito, procurando filhos de Osíris, sem sucesso. Ela sequestrou e matou o Justicar Ventro Micaelis e se passou por ele por 10 anos, e esse foi o motivo da criação dessa lista vermelha. Kemintiri quer destruir a maioria dos vampiros, em especial os do seu próprio clã e seu criador, Sete. Outros ela pode até salvar com o feitiço da vida, graças às filosofias que aprendeu com os filhos de Osíris. Enquanto ela não lembra o feitiço, ela vai matando membros e afiando as garras em Alastor, como ela mesma declarou. Seu desejo é relembrar o feitiço da vida, criar um exército de múmias e se tornar ela mesma uma múmia. Tem como aliado o amante e antigo príncipe de Londres, o Ventro Mitras, que foi diablerizado pela família Montgomery Coven, mas sua consciência ainda vive no novo corpo. Betaniquá, ou os Olhos Negros da Wyrm, é uma antitribo malcaviana que coopera com os dançarinos da Espiral Negra, também conhecida como Olímpias, a mãe de Alexandre o Grande. Já está imaginando a cara da Angelina Jolie nela, né? Eu sei. Adorava uma demoníaca Matusalém malcaviana, Cibele. Com semelhanças entre o culto de Cibele e o culto da Wyrm, juntou forças com os dançarinos da Espiral Negra. Ela traiu outro anátema da Camarilla e disse tê-lo destruído. Os outros malcavianos, porém, viram que sua alma era perversa e insistiram que ela fosse adicionada à lista vermelha. Alguns dizem que Cibele, criadora dela, é na verdade uma Baali,
Porém, Petaníqua não possui a disciplina demonismo. Foi morta pelo Alastor John Trent no ano 2000, que tomou o lugar dela na lista. Ele teve a brilhante ideia de diabolizá-la e a mancha da alma dela passou para ele. Valerius Maior foi um soldado aleatório em Roma, até ser comprado por Varro, do culto de Mercúrio, que colocou o demônio Nubara dentro de Valerius. Séculos depois, vivendo como miraculeiro de rua, atraiu a atenção dos Tremères, sendo transformado por Fantion, a Tremere que participou da fundação da Camarilla. Seus conhecimentos sobre o culto quase o fizeram ser parte do círculo interno do clã. Tempos depois, o espírito de Varro, o cara que o tinha comprado e colocou o demônio no corpo dele, o dominou e, antes de ser levado diante do antediluviano Tremere, fugiu para o Sabá. Besta ele não era. Infernalista, fez parte da Mão Negra e tentou destruí-la, sendo alvo da Inquisição Sabá. Tentou uma parceria com Kementiri, a primeira caçada da lista, mas ela recusou. Esperta ela. Ele tem tripla personalidade, Valerius, Varros e uma mistura dos dois, todos servindo o demônio Nubara. Quando os Tremere antitribo foram destruídos em 1998, Valerius Maior se salvou. Como ele nunca sofreu um Valderri, ele foi poupado da maior parte do poder destrutivo do ritual, mas o demônio foi arrancado de sua alma, reduzindo-o a um vampiro de 12ª geração. Embora seus poderes sejam muito diminuídos, ele manteve seu vasto conhecimento. Derek, o Silencioso. Antes, um soldado muçulmano, orgulhoso e leal, teve sua língua cortada pelos cruzados. Foi abraçado por seu valor e devotou-se ao clã Samita. Foi um notório diablerista, mas conseguiu escapar da maldição dos Tremere, sendo um bode expiatório do clã e nunca retornando a Alamut. Tremeres antitribo tentaram recrutá-lo para o Sabá, chegando a capturá-lo, mas Tariq não cedeu, sendo então amaldiçoado e passando da 5ª para a 13ª geração. Tempos depois, foi novamente recrutado pelo Sabá e aceitou, liderando uma coluna da Mão Negra. Após os Tremere antitribo morrerem e a maldição ser quebrada, ele assassinou seu recrutador do Sabá e todos que trabalhavam para ele. Germain viveu na França durante a Revolução e foi uma arma dos Bruhat como espião contra o historiador. Por isso foi premiado com um abraço. Por seu comportamento com os historiadores franceses, em especial com a Condessa de Ademar, que ele espionou, a criadora dela, a Justicar Madame Guil, que está na lista de espera da lista vermelha, o colocou na lista. O quê? Ele entrou na lista vermelha? Porque ele foi grosseiro com o historiador? Não, Draquezinho. Tem motivos políticos por trás. Ele espionou o historiador e, bem, muitos deles morreram pra guilhotina. Alexis, ou talvez Dania, nasceu na nobreza russa e se apaixonou por arte em Viena. Mas ainda mais pelo roubo da arte. É tão boa que impressionou até o historiador. Um Ravenous, Dmitri, a encontrou e a abraçou, após ver a coleção de itens que ela havia roubado. O historiador tentaram capturá-la e armaram uma armadilha para ela em Paris. Mas pegaram e estacaram Dmitri. Ela o vingou, colocando fogo no baile e queimando dezenas de obras de arte. Por isso, os historiadores pediram sua cabeça. Ferox é um gárgula albino que acredita ser um anjo caído e busca redenção destruindo os Nosferatu manchados. Antes, ele era um carniçal dos Bruhat e depois dos Ventru. Se converteu ao cristianismo e sua fé cresceu, a ponto dele não gostar mais de como os cainitas tratavam os humanos. Ele criou consciência. Ao avisar que os humanos se uniriam contra os vampiros sob a bandeira da igreja, foi desacreditado e dado de presente aos Tremere. Ao ver os abusos cometidos contra os gárgulas, participou da revolta deles e foi abraçado pelos gárgulas. O abraço levou suas memórias, menos sua religião, e com isso ele acreditou ser um anjo caído. Ao ver os Nosferatus, que ele acreditou serem os anjos que traíram Deus pela semelhança com ele, pela deformidade deles e por não terem asas, começou a destruí-los. Ferox acha que todos os cainitas são filhos do demônio e devem ser destruídos, mas se um vampiro for penitente, ele perdoa, exceto os Nosferatu. Ele possui fé verdadeira que faz seus olhos brilharem. Dylan Bruce é um notável infernalista, cuja aparência parece ter saído de um filme.
Os Garotos Perdidos. Eu adorava esse filme. Ainda humano, seu pai foi morto por um vampiro que eles encontraram enterrado. E assustado, procurou respostas. Catarine, uma diabolista do Sabá, o encontrou e o treinou como assassino, matando inimigos dela dentro da seita. Quando ela se revelou uma vampira para ele, ele a estacou e fugiu. Ele massacrou dezenas de vampiros, ao ponto que o príncipe de Londres contratou uma samita para matá-lo, mas Dylan também o matou. Catarine o reencontrou e contou sobre o mundo vampírico, dizendo que a Camarilla foi responsável pela morte de seu pai e o seduziu para o Sabá, mas ela também o levou para o caminho infernalista. Depois de tanto matar vampiros da Camarilla, em especial os Tremere, foi adicionado à lista. Ossian, o lobisomem. Peraí, tem até lobisomem nessa lista? Mas pode isso? Tecnicamente pode, né? Ele também é um carniçal, já que ele devora vampiros. Isso não faz o menor sentido. O importante é saber que Ossian é um lupino amaldiçoado, que além de caçar vampiros para se alimentar, deixa os lobisomens agitados por onde passa. Quando ele aparece em uma cidade onde sua presa é mais abundante, os lupinos esquecem limites e invadem a cidade atrás dele. Enkidu, o antigo gangrel Matusalém. Ele preservou animais ameaçados pela extinção, tornando-os carniçais e protegendo-os dentro do seu próprio corpo, por ordem da própria antediluviana gangrel. Quando humano, desprezava sua espécie pela decadência e se sentia melhor próximo aos animais. Enoia o abraçou e contou que ela mantinha uma criatura de Sete dentro de si, e ele seria seu sucessor, contendo espécies raras em seu próprio corpo. Em uma batalha contra os Setitas, teve que fugir, e desde então caçou humanos e vampiros, odiando ambos. Para conter a cobra Setita em si e enganar os Setitas, ele criou uma nova personalidade, Sabrina, e assim mantém as faculdades mentais. Ele não dá a mínima de estar na lista vermelha. Lá nos anos 2000 descobriram onde ele estava, e vários Alastor, carniçais e os melhores lutadores do general da Camarilla foram atrás dele, batalhando até o amanhecer. Ninguém viu Matusalém cair, mas mataram os animais carniçais dele, então o consideraram oficialmente morto e retiraram da lista. Mas será que morreu mesmo? Então é assim, eles chegam, matam seus pets e acham que você morreu. Acho que tem alguma coisa errada. Bom, já que ele não ligava de estar na lista e só queria sossego, ele pode muito bem ter fingido a morte e continuado por aí, de boa. Eu faria isso. Gemina foi abraçada aos 9 anos por Barão Samed, no Haiti. Foi deixada para trás enquanto ele fugiu dos Setitas. Mas nem ligou, já que sua irmã de maldição a tratava mal, deixando-a com fome e forçando-a a desenvolver disciplinas rápido demais. Após ser perseguida pelos Setitas, fugiu para os Estados Unidos e seu desprezo pelos Cainitas virou ódio. Ela resolveu acabar com toda a raça, caçando e matando. É uma conhecida diablerista. Ela comete assassinatos bárbaros em cada cidade que passa, deixando sobre o corpo versos poéticos que fazem alusão à existência de vampiros, sendo uma constante ameaça à máscara. A Justicar Lucinde, Ventro, a caçou e estacou nos anos 2000 e entregou o corpo para o círculo interno da Camarilla. Rabá foi considerada, ainda mortal, a mulher mais feia do mundo. Quando velha, foi presa e levada como curiosidade para Genghis Khan. Quando Genghis Khan morreu, ela foi deixada de lado. Ao saber que um agente de Baba Yaga estava próximo, ela foi até ele e suplicou para a criatura por sua morte, mas ele resolveu abraçá-la. Fugindo para Constantinopla, seu clã a encontrou e educou. Ela foi se tornando influente ao ganhar respeito dos clãs com seus conselhos. Em Veneza, assumiu uma liderança do clã Nosferatu. Durante a época da Peste Negra, não teve problemas em beber o sangue contaminado, que acabou espalhando uma doença virulenta entre os próprios vampiros, causando ira da Camarilla e dos Giovanni, que pediram a cabeça feia dela. O corpo de Rabá possui as mais variadas doenças, portanto, ela não é bem-vinda em lugar nenhum, apesar de ainda ser muito respeitada em seu clã. Os Justicar temem que as doenças que ela tem, que afetam Cainitas, sofram mutação e se tornem ainda mais perigosas.
E finalmente, Ângelo. Ele era um mortal líder de gangue em Los Angeles e resolveu cometer suicídio após ser responsável pela morte do seu irmão mais novo. Ele injetou um coquetel de drogas em si mesmo e resolveu morrer em grande estilo, destruindo a cidade. Isso atraiu a atenção do Sabá, que o convidou para uma dança de fogo e o abraçou. O que o Sabá não sabia é que Ângelo tava louco nos tóxicos, tava muito doido, drogado pra valer. E durante a Valderie, todos os vampiros do Sabá consumiram sangue completamente drogado, que os levou para altas viagens. Viagens tão loucas que eles acabaram morrendo no sol. Morrendo no sol! Tá certo isso, Nina? Tá sim, eles não conseguiram se mexer porque eles estavam muito drogados. E o Ângelo só não morreu porque ele estava enterrado. Por isso que ele não morreu no sol. Ângelo acabou procurando abrigo em um barracão que por um acaso era usado pelos Tremere antitribo e Tizimissis, virando cobaia para a criação da linhagem Os Irmãos de Sangue, uma linhagem rara do Sabá. O experimento deu errado, também com tanta droga. Bom, o experimento deu errado e acabou deixando Ângelo mais agressivo. Juntando em si os outros experimentos, virou uma besta que matou todos que os criaram. Os irmãos cainitas de Ângelo morreram no fogo. Ângelo atraiu a atenção da Camarilla após ter assassinado uma série de vampiros em Baltimore. Os Tremere o reivindicaram porque querem estudar o sangue dele. Foi morto pelo esforço conjunto de simplesmente algozes de 5 cidades diferentes em 99. E ele é o piorzinho da lista. Nossa, quantos crimes indescritíveis. Mas Draco, pera. E se, tipo, tá numa cidade, na gaiolinha lá de ouro, tem os criminosos assim, não tão grandes, mas enchendo o saco do príncipe. E aí? O que o príncipe faz? É pra isso que existe a caçada de sangue. O príncipe coloca o criminoso em caçada e a cidade inteira se vê obrigada a correr e destruir a criatura. Claro que um príncipe que tem muitas desavenças, ele pode criar a sua red list pessoal da cidade. Não vai ser o oficial da Camarilla, não vai ser caçado pelo mundo, mas dentro de sua própria cidade serão as pessoas mais procuradas e que provavelmente os jogadores vão entrar em contato. Claro que em qualquer cidade do mundo, qualquer um desses mais procurados pode aparecer e elevar o nível de trama. Mas isso tem que ser usado assim, com um pouquinho de planejamento e parcimônia, né, Drake? Porque veja só, a maioria dos jogadores geralmente começa como neófitos. Neófitos geralmente não têm acesso a justificados. E o príncipe tá pouco se ferrando pra isso. É claro, você não vai colocar um neófito que acabou de aparecer de 13ª geração enfrentando um mais procurado de 4ª geração. Seria um absurdo. É claro que o neófito ia bater nele. É claro que o 4ª geração ia comer ele como se fosse um todinho, assim, um canudinho. Sim, exatamente. Mas você pode colocar isso na sua cidade como um pano de fundo para algo mais político, algo diferente. Por exemplo, tem rumores de que tem o mais procurado da lista mundial da Camarilla na sua cidade. Mas isso é um rumor espalhado aí por alguém. Simplesmente para desviar a atenção de algo realmente importante que está acontecendo por trás. Os seus jogadores vão ficar todos, meu Deus, olha só, um procurado, e vão lá atrás. Mas enquanto isso está acontecendo algo por trás, você vai deixando pistas para eles descobrirem o que realmente está acontecendo. Ia ser muito bacana. Sim, e na verdade nós vamos entrar mais a fundo nesse quesito quando nós finalmente chegarmos ao momento de ensinar a criar suas próprias cidades, suas próprias histórias de Vampiro à Máscara. Isso, que bom! Enquanto esse momento não chega, nós vamos distribuir XP pra quem assistiu esse vídeo, né? Hora do XP! É, hora do XP! XP, pontos de experiência. Hora de evoluir os personagens. Primeiro ponto, ponto automático, só por ter vindo. Você assistiu esse vídeo? Ganha seu ponto de experiência. Dê um like no nosso vídeo. Só se der um like você ganha uma experiência, senão você não ganha não. Dá um like porque você não tem ideia como é difícil construir todo esse vídeo. Curva de aprendizagem. Escreve aí o que você aprendeu.
Você aprendeu alguma coisa sobre a lista vermelha, Nina? Eu aprendi como entrar na lista vermelha. Obrigada, Drake. Eu aprendi que nós falamos lista vermelha 2 vezes e não teve música nenhuma. Você que pensa. Só está tocando na sua cabeça. Ponto de experiência. Heroísmo. Aqui ninguém é heróico. Ponto de experiência. Interpretação. Coloca aí nos comentários o que você achou desse vídeo, o que você está achando deste canal, o que você sabe sobre a lista vermelha. E como você usa nas suas histórias a lista vermelha. E se você tem uma lista pessoal na sua história. E como foi o encontro dos jogadores com ela. Compartilhe esse vídeo. Nos ajude a continuar fazendo este canal. E nós em breve voltaremos com a segunda lista vermelha. Mais uma? Por quê? O que aconteceu? Tem uma atualização. O quê? Mas não é possível. Eu tenho que sair daqui. Eu preciso me informar. Cadê os meus contatos? Cadê os meus aliados? Contato.